A gente vai continuar. Hoje a gente vai continuar com a teogonia. Da última vez que a gente estava com esse texto, a gente leu sobre o mito de Prometeu. E nós vamos começar agora a ler sobre a assim chamada titanomaquia, né, que vem da palavra titã, e maquia quer dizer batalha. Então, a batalha com os titãs. E então, a batalha de Zeus e os deuses que se aliam com ele contra Cronos, né, contra seu pai, os deuses que se aliam com a Cronos. Um, tem uma tem uma famosa representação dessa batalha em Berlim. Bem, era em Pérgamo, era um altar em Pérgamo, hoje Pérgamo, na Turquia. E foi levada para Berlim e tem lá um famoso alto-relevo que representa isso. Ah, você está com o texto aí? Sim, é a Tá, página 135, né? isso mesmo, isso mesmo. Ah, Fernando, você quer nos começar? Como é? Vamos Eu lá. sei que tão logo o Então, pai vamos. até a treva nevoenta, na próxima página. Então vamos até a treva. Então, logo o pai lhes teve ódio no ânimo, prendeu em poderosa prisão Briareu, Coto e Giges, admirado da bem armada bravura, aspecto e tamanho, e meteu-os sob a terra de amplas vias. Aí, doloridos, sob a terra habitando, jaziam nos confins e fronteiras da grande terra, com longas angústias e grande mágoa no coração. Mas o Cronida e os outros deuses imortais que Reia de belos cabelos pariu, amada por Crono, restituíram-nos à luz por conselhos da terra. Ela lhes revelou clara e plenamente. Teriam com eles vitória e renome esplêndido. Há muito combatiam com dolorosas fadigas em violentas batalhas. Os deuses titãs e quantos nasceram de Crono. Uns no alto Otris, os titãs magníficos, outros no Olimpo, os deuses doadores de bens, que Réia de belos cabelos pariu amada por Crono. Davam uns aos outros doloroso combate em batalhas contínuas, há 10 anos cheios. Nenhum final, nem solução da áspera discórdia de nenhum lado, ambíguo pairava o termo da guerra. Mas quando aqueles ofereciam todo o sustento, néctar e ambrosia, que só os deuses comem, no peito de todos cresceu o ânimo viril. Após sorver o néctar e a amável ambrosia, disse-lhes o Pai dos homens e dos deuses: Ouvi-me, filhos magníficos da terra e do céu, que eu diga o que no peito o ânimo me ordena. Já há muitos anos, uns contra os outros, todo dia combatemos pela vitória e poder, os deuses titãs e quantos nascemos de Crono. Vós, com grande violência e braços intocáveis, surgi contra os titãs na lúgubre batalha. Lembrai a doce lealdade e quanto sofrestes na prisão cruel antes de voltar à luz por nossos desígnios, de sob a terra nevoenta. Assim falou. Respondeu o irrepreensível Coto. Ó portento, não o são, não o não sabido revelas. Nós sabemos que tens supremo cor e supremo espírito, e repeliste dos imortais o mal horrendo. Por tua sabedoria, de sob a terra, de sob a treva nevoenta, das prisões sem mel, nós, já sem esperanças, de volta viemos, ó rei e filho de Crono. Agora, com rijo espírito e prudente vontade, defenderemos vosso poder na luta terrível, combatendo os titãs na violenta batalha. Assim falou. Aprovaram Ah, os deuses doadores de... Opa, foi. Obrigado, até aí. Então, só para nos situar, eu quero ler aqui o primeiro aparecimento, né, um, dos três. Um, então, a gente viu esses três, Porto, Briarel e Giges, naquele primeiro trecho, depois do Inas Musas, que eu já intitulou os deuses primordiais, nas linhas 100.
147 a 153. E lá eles foram assim descritos, né? Outros ainda da terra e do céu nasceram. Três filhos enormes, violentos, não nomeáveis. Coto, Briareu e Giges, assombrosos filhos. Deles eram 100 braços que saltavam dos ombros, improximáveis. Cabeças de cada um, 50 brotavam dos ombros, sobre os grossos membros. Vigor sem limite, poderoso na enorme mão. O... Um, então, isso foi a primeira coisa. Então, eles eram da, assim, dos mesmos pais que Crono, não eram filhos de Crono, mas eles foram, assim como Crono atacou o céu, ele também pôs eles no, numa espécie de prisão, né? Em poderosa prisão, os prendeu. E agora eles é que conseguem decidir a guerra entre os titãs e os deuses quando eles sorvem do néctar e da ambrosia. Um, Vamos falar mais do significado disso tudo quando terminarmos a leitura. Mas, então, Wagner, você quer ler a partir de Assim Falou? Esta 664, leve, nos leve até 686. Assim falou. Aprovaram os deuses doadores de bens a palavra ouvida. Ávido de guerra o ânimo ainda mais, e despertaram o triste combate todos, deusas e deuses, naquele dia. Os deuses titãs, quantos nasceram de Crono, os quiseus do Erebus sob a terra lançou a luz, terríveis, poderosos, com bem armada violência. Deles eram 100 braços que saltavam dos ombros de cada um, cabeças de cada um 50 brotavam dos ombros sobre grossos membros. Eles impuseram aos titãs lúgubre batalha, agarrando íngremes pedras com os grossos braços. Os titãs defronte fortificavam as fileiras com ardor. Ambos os lados mostravam obras braçais violentas. Terrível mugia o mar infinito, retumbava forte a terra, o vasto céu gemia sacudido, no solo estremecia o alto Olimpo sob golpes dos imortais. O abalo pesado atingia o tártaro nevoento, e o surdo estrondo de pés de indizíveis assaltos e ataques brutais. E uns contra outros lançavam dardos gemidosos, vinda de ambos atinge o céu constelado, a voz exultante, e batiam-se com grande grito. Obrigado. Ah, ah, Oi, Guilherme, a gente está lendo a Teogonia. Ah, Você quer continuar a leitura? Você está com o texto aí? Sim, Tá. sim. Aonde que parou mesmo? O grito? Na página 139, continue da linha 687 e vai até 721. Peraí, porque no arquivo que eu tenho aqui não tem as páginas. Você pode me falar não mais Zeus? Não mais Zeus, justamente, não mais Zeus, até, pois tanto é da terra o Tártaro me Beleza, põe. beleza. Não mais Zeus continha seu furor, e deste furor logo encheram-se suas vísceras e toda a violência ele mostrava. Do céu e do Olimpo, relampejando, avançava sempre. Os raios com trovões e relâmpagos juntos voavam do grosso braço, rodopiando a chama sagrada densos. A terra nutriz retumbava ao redor, queimando-se. Crepitou ao fogo vasta floresta, fervia o chão todo e as correntes do oceano e o mar infecundo. O sopro quente atava os titãs terrestres, a chama atingia vasta o ar divino, apesar de fortes, cegava-os nos olhos o brilhar fulgurante de raio e relâmpago. O calor prodigioso traspassou o caos. Parecia haver-se com olhos e ouvir-se com ouvidos a voz
quando terra e o céu, amplo lá em cima, tocavam-se. Tão grande clangor erguia-se, dela desabada e dele desabando-se por cima. Tal o clangor dos deuses batendo-se na luta. Os ventos revolviam o tremor da terra, a poeira, o trovão, o relâmpago e o raio flamante, dardos de Zeus grande, e levavam alarido e voz ao meio das frentes, estrondo imenso, e erguia-se da discórdia atroz. Mostrava-se o poder dos braços, a batalha decai. Antes, uns contra outros atacavam-se, tenazes em violentas batalhas. Na frente despertaram áspero combate, Cotos, Briareu e Giges, insaciável de guerra. 300 pedras dos grossos braços lançavam em seguida e cobriram de golpes os titãs. E sob a terra de amplas vias lançaram-nos e prenderam em prisões dolorosas, vencidos pelos braços apesar de soberbos. Tão longe sob a terra quanto é da terra o céu, pois tanto é da terra o Tártaro Novion, Nevoenta. Obrigado. Obrigado. Então, com isso, a gente lê o relato da titanomaquia na Teogonia, né? E eu já tinha comentado um pouco sobre o significado dessa batalha como uma espécie de vitória desses deuses olímpicos, né, que moram no Olimpo, família de Zeus e os que se aliam com ele, sobre deuses anteriores, mais velhos, da geração de Crono, e até anteriores, que eram mais identificados com forças naturais ou aspectos do mundo, né? Os deuses olímpicos também são aspectos do mundo, mas parecem ser mais aspectos que têm a ver com a cultura, né? Zeus é a realeza. O, Os titãs são deuses também, então, né? são. Tal qual Zeus é um deus, os titãs são deuses também. Como São. esse Poto, Briareiro e Giges ou Giges? Então, eu não sei como eu diria em português, mas em grego seria gigas. Mas em português eu não sei qual é a pronúncia recebida. Eu já vi em lugares por aí Cronos sendo tratado como um titã também. Sim, sim. Ele é incluído nos titãs. Os titãs, no fundo, são todos os deuses que se aliam com o Crono. São ah, ah, filhos dele, mas também ele e a mulher, e também mais velhos, então assim, a Terra vai ser, e Urano, vamos também ver chamados de titãs. E é interessante que a Terra também é afetada, né, nessa guerra, um, especialmente pelos relâmpagos um, de Zeus, né? A terra nutriz retumbava ao redor, queimando-se. Crepitou ao fogo vasta floresta, fervia o chão todo e as correntes do oceano e o mar infecundo. Sopro quente atava os titãs terrestres. A chama atingia vasta o ar divino. Um, e por aí vai. E chega até ao caos, né? O calor prodigioso traspassou o caos. Caos, lembra no sentido original dele é vão, né? Abismo. Então, o espaço no qual as coisas estão. Aquela primeira separação que torna possível que haja alguma coisa. O interessante aqui, então, embora seja, você pode pensar bem, é só um conflito local, né, entre a segunda e a terceira geração, entre Crono e Zeus, ele atinge até os primeiros deuses, até o primeiro, o que se diz que primeiro nasceu, que é o caos. E
E, de novo, eu acho isso reflete o modo como, apesar de Zeus ser posterior na linhagem, não quer dizer que ele é inferior aos deuses anteriores. Um, e interessante que ele apela para a vitória para esses três um, deuses, Coto, Briareu e Gigis, que são filhos do céu e da terra. Então são mais antigos, para assim dizer, que Crono. E, então ele tem que ir. ah, ele Eles é, também são filhos da Terra? Gaia? sim, sim. Eles E são, Urano? como que né, já pode ser o poder de um deus? A gente só tem as narrativas, né? E a gente sabe, assim, e o que nos é contado aqui é. Bem, a coisa imediata que eu diria é que ele nos contou aqui que por 10 anos os Olímpicos, né, o partido de Zeus, lutou contra o partido de Crono, os titãs, sem ninguém vencer. E é só quando ele chama esses três que ele liberta de uma prisão que o Cronos tinha posto lá, que ele consegue vencer. Então, de alguma maneira, se pensarmos neles como aspectos de mundo, eles, de alguma maneira, têm algum. O que eles, a força que eles, com a qual eles se identificam, de alguma maneira, é uma força decisiva. Um, e, mas outra coisa que eu diria é que como saber a força de um Deus é saber bem sobre o que ele rege, né? Que aspecto do mundo ele é o paradigma. Se formos seguir um, uh, naquela reflexão da semana passada, né? Se lermos esse texto à luz do Timeu, os deuses como paradigmas e toda essa linhagem de deuses e todas essas relações como descrevendo aquele paradigma máximo, ou arquétipo do mundo, que inclui todos os arquétipos. Um, então, então em, assim, em suma, isso por enquanto um, e a próxima sessão é sobre a descrição do Tártaro, que eu acho que vai, sim, a gente vai deixar isso para depois. E como eu queria comentar com vocês hoje, justamente essa ideia de que a gente tem aqui uma descrição de uma grande batalha entre os deuses. E isso volta, assim, para aquela primeira batalha, aquela primeira estratagema da Terra contra o céu, né, da de Gaia contra Urano. E é interessante que é Gaia que dá o conselho a Zeus, liberta esses caras que daí você vence. Ela sempre aparece com sábios conselhos, assim. E, um, e sempre está aparecendo do lado dos filhos, do lado da nova geração. Daí conecta ela como nutriz. Um, vimos como em Platão também tem de alguma forma uma multiplicidade de valores entre os arquétipos, né? Tanto que eles precisam de pessoas se comportando mal para se realizarem em todas as formas de seres vivos. Precisa de gente ignorante para que vire peixe, pessoa que pensa com a barriga para que haja animal que ande em cima de barriga. Um, então, hoje eu quero ler com vocês um texto da República. Então, está no Drive. Tá, para as pessoas que estão aqui, eu trouxe impresso. Mas está no Drive com um nome tipo República Normas para Teologia. Vocês encontraram? Para vocês, deixa eu pegar aqui.
Antes de você entrar no assunto, posso fazer uma pergunta? Ah, sim, claro, claro. Caos é um arquétipo? Seria, se a gente for seguir um, o, a interpretação sugerida da última vez. Por quê? Eu ontem fiquei pensando um pouco sobre a coisa do demiurgo e a desordem e essa organização que, de certa forma, não sei, me passa a impressão de que originou-se uma obrigação do mundo verossímil ter determinadas coisas para haver um equilíbrio. Fiquei pensando, né, sobre esse o possível, né, que o demiurgo poderia executar, né, que era possível a ele. Fiquei pensando, será que esse caos, aquela desordem anterior que já continha todas as coisas, será que a partir do momento que ele ordenou é que se instaurou essa condição? Porque, por exemplo, se eu ordeno as minhas coisas de tal forma, então eu já estabeleço um certo universo. Tem um, uma forma de existir. Né? Então, se eu tiro essa garrafa, já não é mais a mesma coisa. Já virou um desequilíbrio, já trouxe um desequilíbrio. Agora, se ao contrário, está tudo bagunçado, meio que já está tudo misturado e está tudo certo, do jeito que está. Não, não necessariamente, penso eu, há um desequilíbrio ou alguma coisa que, essa garrafa precisa estar aqui ou aqui. Ela está aí, um bolo e todas as coisas estão misturadas, mas a partir do momento que eu ordeno tudo, essa ordem precisa ser mantida ou eu preciso acrescentar outra coisa para complementar ou para suprir alguma falta. Não sei, eu fico pensando nessa coisa da ordem, da desordem, o caos, o que é possível, será que era possível? Porque ele começou a ordenar as coisas, a partir do momento que ele começou a ordenar as coisas, ele tinha que executar, continuar executando. Eu fico pensando nessa coisa, né? Porque... Hã? Então, eu errei a mira, né? Mas então a gente pode comparar aqui o seu lado ordenado da mesa e o meu lado da mesa, menos ordenado. Um, mas então, você levanta vários pontos bons sobre se o caos um, é um paradigma ou não. Vamos começar com o seguinte. A nossa palavra caos, com o sentido de bagunça, desordem, não é a palavra caos que está aqui. Essa caos aqui quer dizer vão, né, só um espaço, ou daí também em outro momento esse princípio de cisão, né, de produzir as coisas se separando. Né? Entre as divindades primordiais tem Eros, que é gerado pela união, e Caos, que é gerado pela separação. Então, esse caos é um princípio para a produção de um Deus por outro. Então, ele, ele na realidade pode muito bem ser um arquétipo, né? Ele é uma certa espécie de potência, de fertilidade, de produção. E isso é algo que Platão vai tratar em outro texto, que é o sofista. Porque lá ele vai se preocupar com a pergunta. Bem, ele vai se preocupar com o que é o sofista, mas daí, no meio dessa discussão, ele chega na necessidade de falar em o que é o não ser. E ele vai dizer, não, tem não ser até mesmo entre os arquétipos, entre as formas. Não tem. Tem. E a gente viu que a prógene do caos é a noite e todas as coisas que vêm da noite. São coisas relacionadas com a falta e o não ser. E Platão vai dizer que não, até mesmo entre as formas tem isso. Ele vai dizer que, na verdade, o não ser é a diferença. Ele tem uma forma da diferença. Quando a diferença mistura com o ser, ele fala de uma mistura das formas, daí a gente tem o que é diferente do ser, que é o não ser.
Mas, então, esse caos com o princípio produtivo, a gente pode pensar que tem um arquétipo lá. Mas o que você está falando da desordem, que a desordem ela mesma não pede uma ordem, um, é um, ah, é um bom ponto. E ele se liga à questão de se, se devemos entender a atividade de demiurgo como algo que acontece pontualmente em um momento do tempo, ou se ele é algo que sempre aconteceu. A gente viu algumas razões para pensar que ele sempre aconteceu da última vez, como, por exemplo, ele cria o tempo. Então, em que sentido havia um momento antes em que ele ainda não estava criando? Mas se ele for compreendido como algo que sempre acontece, então nunca houve esse estado de caos. Ele sempre estava ordenando as coisas. Esse estado de caos é como se fosse apenas uma camada da realidade que é independente dele, mas que sempre existe. Da mesma forma como, tá, a gente distingue entre a madeira dessa mesa e a forma dela. Mas, e daí eu posso te explicar essa madeira dizendo que, bem, geralmente uma árvore daí foi cortada, a madeira foi trabalhada até que virou essa mesa. E, mas, mesmo se essa mesa existisse desde sempre, a distinção entre a sua estrutura, a sua forma e sua matéria, a madeira, existiria. Eu poderia apenas contar essa história sobre a árvore e tal, apenas para deixar mais claro a diferença entre os dois. Porque, em princípio, seria possível que isso tivesse outra forma. Tem uma potência aqui para receber outras formas. Mas ele sempre desde o começo, sempre desde infinitos anos atrás, ele já é essa mesa perfeita, com essa forma única. Mas, em princípio, é o tipo de coisa que poderia receber outras formas, formas piores. Mas como o marceneiro que fez essa mesa é o marceneiro ideal e olhou para a mesa ideal, ele fez, como se fosse, ele usou toda a capacidade dessa mesa para virar toda a capacidade dessa matéria, dessa madeira para receber outras formas, ele sempre, desde sempre já deu ela essa estrutura ideal. Um, e então, isso um ponto sobre o caos, sabe, por si só não pede mal. Não, ele é o caos agora no sentido de desordem. Ele é apenas, e talvez ele nem mesmo exista, é apenas um estado, ele nunca existiu por si só, sozinho, assim. Um, mas outra coisa que é relacionado a isso aqui, a desordem, justamente por admitir, por ter a possibilidade de receber ordem de outra coisa, eu poderia pegar meus livros, eu poderia, sabe, vou tudo aqui no bichinho. Essa capacidade de receber ordem e o fato que eu e o fato que os meus livros e as coisas nunca iriam por si sós um, se organizar dessa maneira, sem que eu ou outra pessoa faça isso, isso já é uma relação de ordem também. Já é então, a, por exemplo, a subordinação, a inferioridade da desordem em relação ao demiurgo também já é uma relação de ordem. Isso não é então não é uma desordem completa. Um, o, sim. Eu poderia também adicionar que
tem. Então, o que a gente está fazendo, essa leitura de Platão como um filósofo que está em continuidade com os mitólogos e com os mitos, um, ele é uma espécie de leitura que os platonistas posteriores, então esse Próclo e tal, os neoplatônicos, eles fizeram de uma maneira muito mais sistemática. E eles, só nesse caso do caos, eu só quero levantar mais uma possibilidade que eles usam, mas talvez te ajude a ler os mitos também, é que eles dizem, não, o caos ele mesmo não é um arquétipo, ele é o anterior aos arquétipos. Ele é a potência primordial, né? A capacidade de dar existência primordial. E ele é tanto a origem dos arquétipos, a origem do ser, quanto a desordem do dever é uma reflexão dele. E, e é por isso que o Demiurgo, quando ele vem trabalhar, quando a gente considera a origem da ordem racional das coisas, a gente acha que a gente imagina que ela haja sobre algo pré-dado, uma desordem pré-dada. Isso não é porque existe algo independente do divino, isso é apenas a reflexão do fato de que há deuses superiores ao demiurgo. Um, como o fato. Uh, deixa eu pegar aqui. Um, tá. Um exemplo, ou uma analogia. O fato que o professor de lógica tem que ensinar um, lógica para alunos que eles para alunos que já têm hábitos de argumentar, hábitos que ele tem que corrigir e ensinar, eles, sabe, não listam todas as premissas, às vezes fazem inferências que não são justificadas, porque ele tem amplo hábitos de conversar entre si e discutir entre si. Eles não estão interessados em serem lógicos, eles estão interessados em ganhar a discussão e tal. E o professor de lógica tem aquela desordem que tem que lidar com aquilo. Isso não é porque ele haja alguma coisa, assim, não necessariamente, mas eu só estou desenvolvendo isso para benefício da analogia. Mas isso não é porque haja alguma coisa nas crianças que elas não receberam de outro lugar. Mas é porque tem pessoas muito mais influentes sobre as crianças, os pais e outras pessoas que tiveram antes, que já influenciaram nelas antes, e daí o professor de lógica vai ter que trabalhar com aquilo. Porque o trabalho dele é muito posterior. Mas aquele caos é um reflexo dessas outras autoridades. Mas tudo vem de alguma autoridade. Da mesma maneira, segundo Proclo, o caos que o Demiurgo encontra, ele é um reflexo do fato que há outros deuses anteriores ao Demiurgo. E justamente por eles serem anteriores ao Demiurgo, superiores a ele, eles excedem ele. E os efeitos que eles têm parecem para ele como se fosse caos. Mas, então, isso seria outra maneira de encaixar o caos no Timeu, um, e que não seria o que eu sugeri antes, quer dizer, bem, não, ele é mais um arquétipo. Tem mais perguntas sobre a titanomaquia, sobre o Timeu, assim, sobre o Timeu e a aula passada, antes da gente passar para a República? Podem também falar no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Então, eu espero que isso tenha dado tempo para todo mundo pegar o texto de Platão. Então, esse é um excerto do livro 2 da República. A República é um livro que se divide em 10 livros.
E é um diálogo entre Sócrates e alguns interlocutores sobre a justiça, né? Um, Eles, logo no começo, eles estabelecem esse assunto, o que é justo, e, e no primeiro livro tem uma discussão sobre alguns assim, possibilidades de o que seria justiça que não vão a nenhum lugar. E, assim, Sócrates só mostra os problemas dessas definições e daí eles ficam sem saber. Daí eles ficam, bem, Sócrates, então vamos investigar o que é justiça. E então ele propõe o seguinte: olha, é muito difícil a gente saber o que é justo em uma pessoa. Então nós vamos considerar o que é justo em uma cidade. Então, a cidade é algo maior, tem mais partes, a gente vai conseguir entender mais o que é justiça lá, e daí com isso a gente vai conseguir entender o que é um homem justo, ou mulher justa. O grego tem um termo anthropos, que é simplesmente ser humano. Uh, e é algo importante da República que depois ele vai falar de filósofos reis e ele fala também de filósofas rainhas. Um, mas E daí, aqui no livro 2, né, na passagem que a gente está falando, é que eles estão discutindo que, tudo bem, a gente vai precisar ter algumas pessoas com capacidades militares, eles chegaram nesse ponto, e vai ter que ter uma certa educação, porque eles têm que reconhecer quem é inimigo, quem é amigo, e qual vai ser a educação dessas pessoas. E então agora a gente está discutindo o que é a educação deles e por isso que ele vai chegar então nas regras para os poetas, né? E para os poetas em particular sobre o que eles dizem sobre os deuses. E vamos encontrar aqui então o Platão crítico dos mitos. Aqui a gente vai o primeiro Platão que as pessoas conhecem. A gente primeiro, eu quis estabelecer bem a continuidade entre Platão e os mitos antes da gente entrar nisso. Ahm, então, vamos fazer o seguinte: isso aqui, ahm, vamos lendo e daí depois, bem, em algum momento eu paro para a gente criticar. É, 74, 75. Não, não, ah, tem os dois lados. Sim, sim. A gente vai ler então do 74 até 84. Ahn, Pedro Henrique, você quer começar para a gente? Do qual será a educação? Posso sim. Tá bom. Então, eu comecei de Qual qual será será a a educação? educação? Ou será difícil descobrir ou uma melhor que a que foi descoberta há muito tempo? Uma educação a dos corpos e a ginástica, a outra a da alma, a da música. É isso. Não começaremos a ensinar a música antes da ginástica. Como não? Põe os discursos. Falei como parte da música. Eu ponho. São duas as espécies de discurso, a dos verdadeiros e a dos falsos. Sim, devemos educá-los com ambos, mas primeiro com os falsos. Não estou entendendo o que disse. É, não entendes, disse eu, que o primeiro contamos mitos às crianças? No seu todo, eles são mentirosos, mas neles há verdades também. Antes, para as crianças, servimos-nos de mitos e depois de ginásios. É isso. Isso é o que estava dizendo. O primeiro contato deve ser com a música, depois com a ginástica. Está certo? Disse. Então sabes que em todo trabalho o mais importante é o começo, principalmente quando se trata de jovens e de crianças e de tenra idade. E principalmente nesse momento que na cidade eles estão plasmados de cada um recebe o molde
que se quer imprimir em cada um deles, perfeitamente. Então, será tão facilmente permitiremos que as crianças ouçam mitos, não importa mais quais sejam, forjados não importam por quem sejam e acolham em suas almas opiniões que são, em geral, opostas que, quando adultos, deverão ter. De maneira alguma permitiremos isso. Em primeiro lugar, então, devemos manter a vigilância sobre os que criam os mitos e se criarem de um belo mito. Deveremos incluí-los em nossa seleção e, se não, excluí-lo. Os mitos que forem escolhidos, nós persuadiremos as amas e as mães que os narrem, as crianças e com os modos que as almas delas, muito mais que com suas mãos lhes moldam os corpos. Muitos dos mitos que elas hoje narram, as crianças devem ser jogadas fora. Quais deles? Disse. Pelos maiores mitos, disse eu, veremos também os menores, e que o molde deve ser o mesmo. E os maiores e os menores devem ser capazes de fazer o mesmo. Ou não pensam assim? Eu penso, disse, mas não estou entendendo que mitos mencionas como maiores. Os que o Exídio e Romero contavam, falei, e também outros poetas. Foram eles que compuseram esses mitos mentirosos e narram ainda os homens. Quais são eles? Disse. Neles o que censuram. O que deve censurar, disse eu, em primeiro lugar, acima de tudo, é que a mentira não seja bela. Quando uma mentira não é bela, quando alguém no que diz uma conjectura errada sobre como são os deuses e os heróis, como um pintor cujas pinturas não têm semelhança alguma com os objetos que pretendia reproduzir em sua obra. Está certo, disse. Fazer tais censuras, mas como faremos e quais são elas? Em primeiro lugar, disse eu, a maior mentira sobre os maiores seres, uma mentira não bela, é o mito que diz que Urano praticou o crime que Exídio atribuiu a ele, e também narra como Cronos se vingou dele. O que Cronos fez e o que sofreu pelas mãos do filho, ainda que fosse verdade, não deveria, creio, ser dito tão levianamente. E quem não tem o uso da razão aos jovens, ao contrário da Valéria, a pena de manter esse assunto em silêncio. Se houvesse necessidade em contá-lo, deveria ouvi-lo. Sobre o segredo, o menor número de pessoas. Depois de sacrificar, não um leitão, mas uma vítima de grande e difícil de encontrar, a fim que pouquíssimos tivessem ocasião de ouvi-lo. De Ok. fato, disse ele, É, essas narrativas. Opa, até aí, Pedro, obrigado. por nada. Ah, então, aqui temos então a introdução desse tema da educação, que ele divide em música e ginástica. Ginástica é o treino do corpo, música não é só música no sentido que a gente entende, é tudo que cai sobre as músicas, né? Então, literatura, dança, canto, isso tudo está em música, né? Então, já vi quem traduzisse música aqui como cultura. E, e de vez em quando você vê em traduções de Platão e Aristóteles falando de um ser humano, um homem musical, e a ideia aí é uma pessoa letrada, uma pessoa culta. E temos várias ressonâncias com o texto que a gente já leu. Em primeiro lugar, com a introdução à teogonia. As musas que dizem que elas sabem dizer revelações, também muitas mentiras símeis aos fatos. E aqui, de fato, ele quer ensinar as crianças com
mitos que são mentiras, né? São duas as espécies de discursos, a palavra aí é logoi, a dos verdadeiros e a dos falsos, né? E devemos educá-los com ambos. Ele diz bem, primeiro os mitos, porque os mitos são mentirosos, mas neles há verdades também. Mito aqui é mais amplamente narrativa. E ele é contraposto a outros discursos, porque mais tarde as crianças da cidade também estudarão matemática, astronomia, e daí seriam discursos verdadeiros. Lembrem-se da distinção entre a, os discursos da razão, que são certos no Timeu, e o próprio discurso do Timeu, que só pode ser verossimilhante. E ele só pode ser verossimilhante porque ele é, na medida em que ele é semelhante a seu original. E ele também é sobre uma coisa que que tem origem. E, de novo, aqui ele quer que os poetas contem mitos, né, narrem coisas que sejam semelhantes a seu objeto. E ele diz aqui que a primeira objeção é a maior mentira sobre os maiores seres. E ele dá o exemplo da vingança de Crono e Urano e de Zeus e Crono, que é a titanomaquia que a gente acabou de ler. E isso, ele diz, é desgostoso, a gente vai ver as razões dele para isso, mas é importante ver a quem ele se dirige. Eles estão imaginando como vai ser a educação das crianças. E, e justamente ele diz: ainda que fosse verdade, não deveria, creio, ser dito tão levianamente a quem não tem o uso da razão e aos jovens. Porque os mitos de Hesíodo e Homero eram a base da educação. Você ensinava grego ensinando, você ensinava as pessoas a falar e falar bem, ensinando esses mitos. Então, um, os jovens conheciam essas histórias. Eles dizendo, não, isso não deveríamos falar isso a crianças e implicitamente a ideia um, que essas pessoas não seriam capazes de ter outra interpretação a não ser a literal. O, então, Fala da educação dos mitos de Homero e de Hesíodo. sim, não é possível. Um, até aí tem o meu comentário desse começo. Alguma pergunta sobre esse começo? Ou algum comentário que alguém queira fazer? Ah, tá bom. Ele vai explicar agora de por que que isso não é semelhante aos deuses, né? Hum. São introdução ao contexto, a palavra mentiras. Tá? Não, é uma palavra que está aí para, assim, que eu não tenho algo para comentar, é uma palavra que está aí justamente para causar um certo tipo de choque, né? Então, Mentira, mentira mesmo. mentira mesmo, sim. Ah, e eu vou por amanhã, tem um ensaio do Jato Rano justamente sobre essa questão, sobre essa passagem. Daí eu vou pôr no Drive para vocês, para poderem. Daí ele faz uma análise detalhada do grego. Vamos continuar então. Aline, você está aí? Você quer nos ler a partir de fato? Disse ele? Não. Tá. Parece que ela não está aí. Ahm, Helena, acho que não sei se está aí. Então, Fernando, você quer tomar a palavra de novo? Vamos lá. O- De fato, disse ele, essas narrativas nos desgostam.
E é preciso, sim, Edmonton, disse eu, que não sejam feitas em nossa cidade. É preciso também que não se diga a um jovem ouvinte que, cometendo as máximas injustiças, nada de estranho faria, nem tampouco punindo, de qualquer maneira, um pai pelas injustiças cometidas, mas que apenas faria o mesmo que os primeiros e máximos deuses. Não, por Zeus, disse ele, também para mim não são coisas que se digam. Nem se deve de modo algum, disse eu, dizer que deuses fazem guerra contra deuses, armam ciladas e travam combates, o que, aliás, nem é verdade, se é que achamos que os que vão guardar a cidade devem considerar que a maior vergonha é levianamente odiarem-se uns aos outros. Longe de nós contar-lhes ou apresentar-lhes em bordados coloridos, lutas de gigantes e muitas outras malquerenças de toda espécie por deuses e heróis contra os parentes e os de sua própria casa. Mas se vamos persuadi-los de que jamais cidadão odiou um outro, o que é impiedade. Isso deve ser dito bem cedo às crianças, pelos anciãos e anciãs, e quando elas ficarem mais velhas, os poetas também deverão ser obrigados a compor para elas histórias adequadas a essas recomendações. Que Hera foi agrilhoada pelo filho e que Hefesto foi arremessado do alto por seu pai quando ele defendia sua mãe, que estava sendo agredida, e tantas quantas lutas entre deuses Homero narra em seu poema, tudo isso não deve ser acolhido em nossa cidade, quer tenha sido criado como alegoria, quer não. É que o jovem não é capaz de discernir o que é alegoria e o que não é, mas quando tem essa idade, o que apreende das opiniões costuma tornar-se indelével e imutável. Talvez seja por essas razões que se deve ter como muitíssimo importante que os primeiros mitos que os jovens ouçam sejam narrados da maneira mais bela possível, para que os leve na direção da virtude. Faz sentido, disse. Mas se alguém ainda nos perguntasse também o que isso quer dizer e quais são esses mitos, o que diríamos? E eu disse: Admanto, nem tu nem eu somos poetas nesse momento, mas fundadores de uma cidade. Aos fundadores cabe conhecer os modelos segundo os quais os poetas devem compor os mitos, e não permitir que os componham sem ater-se a esses modelos. Não nos cabe, porém, compor mitos. Está certo, disse. Mas isso é que eu queria saber. Quais seriam os modelos a usar quando se fala sobre os deuses? Mais ou menos assim, disse eu. Deve-se sempre, é claro, reproduzir a figura do Deus justamente como ele é, quer em versos épicos, líricos ou trágicos. É assim que deve ser. Então, o Deus é essencialmente bom. É isso que se deve dizer? Sem dúvida. Mas nada do que é bom é prejudicial, não é? Parece-me que não. Será então que o não prejudicial o prejudica? De forma alguma. O que não o prejudica faz algum mal? Isso também não. O que não faz nenhum mal também seria causa de um mal? Como poderia? Mas o quê? O bem é benéfico. Sim. Ah, é causa da prática do bem. Sim. Ah, o bem não é causa de tudo, mas dos deuses é causa. Dos males, não. É bem assim que é, disse. Ah, disse eu. O Deus, já que é bom, não seria responsável por tudo, como muitos dizem, mas por poucas coisas em relação aos homens, e por muitas não. É que temos menos bens que males e não devemos ter nenhum outro como causa. E quanto aos deuses, devemos procurar outras causas. Quanto aos males, devemos procurar outras causas, mas não o Deus. Parece que é bem verdade o que estás dizendo, disse. Ah, não podemos aceitar nem de Homero, nem de outro poeta esse erro que cometem em relação aos deuses, quando dizem que duas grandes jarras jazem no limiar de Zeus, cheias de sortes, umas de boas, a outra de más. E aquele a quem Zeus as dá, depois de misturá-las, ora topa com uma má sorte, ora com uma boa. Se, porém, não as dá misturadas, mas uma e outra sem mistura, má
a fome devoradora o acossa sobre a terra divina. E ainda que Zeus, para nós, é provedor dos bens e dos males. Obrigado. Ok. Sim. Um, suspiro que não, um espirro que não veio. Um, mas temos aqui então o começo da justificativa para a crítica aos mitos de Homero e Hesíodo. Primeiro, ele deu a razão didática. As pessoas vão imitar os modelos que a gente der. Se eles ouvirem histórias de filhos castrando os pais, eles vão castrar os pais e dizer que estão fazendo apenas o que os deuses fazem. Isso é uma coisa. E ele diz explicitamente que o jovem não é capaz de discernir o que é alegoria e o que não é. Então, ele está abrindo a possibilidade em uma cidade que não é ideal, que ele está contando aqui a ideia de uma cidade ideal, que se deve banir os mitos e Gilmero e Uzi. E ele também está dizendo que, bem, é capaz que haja uma interpretação alegórica dessas. O E daí tem um pequeno trecho de argumentação que a gente leu, que é bem típico de Platão, né? Que ele começa com uma afirmação que o interlocutor dele não faz ideia de quais são as consequências. É algo que ele aceita, um, por convenção, por ser uma opinião comum, e, e a primeira aqui é essa que o Deus é essencialmente bom, né? Esse o Deus é universal. Tipo a gente falar a baleia é marinha. É, não está falando de um Deus específico. E isso é algo de fato que se assentiria, né? Que se concordaria com essa afirmação. Mas daí ele tira disso algo inusitado. Bem, se o Deus é bom, então ele não é causa de mal. Então ele não é causa de todas as coisas, né? Então tá errado quando diz que Zeus é causa de bens e males. Tem essa imagem em Homero das duas jarras, umas com as coisas boas, outras com as coisas ruins. E então aqui um, assim, e esse é o primeiro modelo, né, ou lei que ele uh, descreve. E, na verdade, essa passagem que a gente está lendo, deixa eu ver se estava aqui, um, eu acho que a gente ainda não passou por isso, mas esse texto que a gente está lendo é o primeiro lugar em que aparece a palavra teologia. Teologia é essa discussão sobre o que se deve dizer sobre os deuses, pelo menos aqui em Platão. E então, pulando um pouco, ele vai é, é, criticar mais outros mitos. E daí ele diz, no final de 380 C, né, na página 79, pois bem, Gisele, uma das leis e dos modelos aos quais deve conformar-se quem faz essas narrativas e quem as cria é a seguinte: o Deus não é causa de tudo, mas causa dos bens. Então, toda vez que vemos deuses sendo descritos como sendo causa de males, né? Ou nesse sentido de Zeus, que tem uma jarra com coisas más, ou só, de maneira geral, um deus fazendo mal ao outro, esse mito deve ser rejeitado, ou se é para entendê-lo como, ah, em, ah, como uma alegoria, você tem que, então, explicar isso de alguma maneira. Não, ele não está realmente fazendo esse mal, é outra coisa. De alguma maneira, essa imagem de um Deus castrando o outro é uma imagem de uma coisa boa. Por exemplo,
podemos dizer, é a imagem da. Não sei, então, quando pensamos que o crono é o curvo, pensar é o pensar, e então é a separação que o pensamento distingue distingue as coisas, e assim ele consegue reconhecer coisas individuais. Não sei, só um exemplo. Você neutraliza a presença da mão. Um, e daí essa é a primeira lei. Vamos ter agora a segunda lei, mas antes nossa pausa de sempre, de 5 minutos. Então a gente volta 8h14.
Oi? Ah, sim. Já são horas. Vamos, ahm, vamos continuar um pouco a leitura, então. Não vamos terminar isso hoje, mas vamos dar uma boa continuada. Ahm, então, Wagner, você quer ler a partir de E a Segunda Lei, no final da página 79? Uhum. Ah, Até tá. Bem, você pode ir até muito raramente, por certo. Até o final da próxima página. começando por ontem, então, É. não, lá embaixo, a Não, segunda não, lei. a gente vai pular isso. É. Bom, E a segunda lei? Crês que o Deus é um mago capaz de, com más intenções, aparecer cada vez sob forma diferente, ora sendo ele mesmo, mas alterando sua aparência pessoal em muitas formas, ora enganando-nos e fazendo-nos pensar coisas tais a seu respeito? Ou é simples e é quem menos, ou é simples e é quem menos que todos deixa de lado a forma que lhe é própria? Neste momento, disse, não tenho como te dar uma resposta. E esta pergunta: se algo deixa a forma que é a sua, necessariamente não se transforma ou por si mesmo ou por outrem? Necessariamente. E, e sob a ação de algo ou outro não são as melhores coisas as que muitíssimo pouco se alteram e sofrem mudança? Por exemplo, o corpo sob a ação do alimento, da bebida e dos trabalhos pesados, as plantas todas sob a ação da canícula, dos ventos e de acidentes tais, não é o mais sadio e robusto que muitíssimo pouco se altera? Como não? E a alma? Não seria mais valente e sensata aquela a que muitíssimo pouco uma impressão vinda do exterior perturbaria e alteraria? Sim, e também, de acordo com o mesmo raciocínio, todas as coisas compostas, utensílios e edifícios, vestimentas, quando são bem trabalhadas e estão em bom estado, são as que se alteram muito pouco sob a ação do tempo ou dos outros acidentes. São, sim, tudo que está bem, ou por natureza, ou por arte, ou pelas duas, só admite uma mudança mínima sob a ação de um outro. Mas o Deus e tudo que se vê que é dele que se mantém, sob todos os aspectos, da melhor forma possível. Mas o Deus e tudo que se vê que é dele se mantém, sob todos os aspectos, da melhor forma possível. Como não? Por essa razão, só muito raramente o Deus assumiria formas diferentes. Muito raramente, por certo. ok, até aí. Obrigado. Então, aqui ele começa a argumentação para a segunda lei, para o segundo modelo, que a ideia é que os deuses não mudam de. Então, ele tem em mente aí todas as histórias que já viram de deuses se metamorfoseando, aparecendo como um estrangeiro, aparecendo como uma espécie de animal, né? Ah, e, ahm, e você vê, ele está encaminhando para a ideia que um Deus, por ser Deus, ele só pode ter uma forma, né? Então ele está encaminhando justamente a ideia de deuses para a ideia dele de arquétipo, a ideia dele de forma. É claro, isso também lembra que ele considera a possibilidade de um demiurgo usar um arquétipo que devém, que muda no Timeu, mas ele diz que disso não sai nenhuma obra bela. Se sai uma obra bela, é porque ele usou um arquétipo que é apreensível pelo pensamento. Então, ele está aqui se encaminhando para a conclusão de que os deuses são coisas tais, que são conhecidas, que sempre mantêm a mesma forma, apesar de que você possa ter lido.
E, de novo, se você daí, se de novo um platonista aceita isso, mas ele quer ter uma leitura alegórica dos mitos, ele vai daí ter que justamente fazer alguma alegoria, dizendo, por exemplo, que a mudança de forma não é realmente uma mudança de forma, é apenas uma mudança de aparência, ou que ela indica várias potências distintas do Deus, várias possibilidades aí. Não é o Deus que muda, somos nós que mudamos. Ah, ok. Obrigado. E, ahm, bem, e agora né, nessa primeira coisa ele apenas demonstrou meio que por analogia que os deuses não se mudam por efeito de nada exterior. Porque ele diz que as melhores coisas se resistem mais a mudanças do exterior. Ele deu isso com um exemplo de né, de corpos, de plantas, da alma, né? Então, e também utensílios, também. A melhor coisa é o que resiste e mantém a sua própria forma. Ele é um lugar comum que o Deus está o melhor em todos os aspectos, tem a vida feliz e fácil e tal. Então, ele vai ser o que menos se muda por ação exterior. Um, e vamos agora, então, ver o outro lado de será que ele mesmo se transforma, não por uma razão que vem de fora. Então, isso aqui começa no Romano 20, em será que ele se transformaria e se torna outro? Vamos. Então, Maria Antônia, você quer ler essa parte? Só faz até parece-me disse que é de todo necessário. Tá? Só até logo antes de ler. É que são bom. Mas será que eles são melhor, mais velho, ou pior e mais feio? Necessariamente isso é pior. Se é que se torna novo. É que jamais afirmaremos que ao Deus falta beleza e virtude. Muito correta a tua resposta, disse. Sendo assim, na tua opinião, Adman, alguém, Deus ou homem, de bom grado se faria pior? Seja sob o aspecto doce? Impossível, eu disse. É impossível. Também Deus queira mudar a si mesmo, mas, ao que parece, sendo muito belo e muito bom dentro do possível, cada um deles simplesmente permanece sobre a forma que é própria. Parece-me, diz, que é de todos esses. Ok, obrigado. Então, isso é um argumento. O argumento anterior, de que, bem, a melhor coisa de cada gênero um pouco é afetado pelo ambiente, isso, em geral, não é muito. Não tem uma longa história posterior. Até porque você vê que ele é meio. Não sei, um argumento meio fraco. Ele depende de você pegar esses exemplos comuns e daí tirar uma regra geral disso. Não é algo que sai do conceito de Deus ou do conceito de mudança. Um, Mais tarde se desenvolvem argumentos na tradição filosófica dizendo que Deus não pode ser afetado por coisas exteriores porque ele está acima de tudo. Então não tem nada que poderia afetar. Não é um argumento que me dá aqui. Mas esse argumento aqui de por que ele não se transforma, isso tem uma longa história. Porque você vê que ele é um argumento muito mais forte. Porque ele depende simplesmente da ideia de que se um Deus já está na melhor condição, então ele não tem como se mudar a não ser para pior. Porque vai ser uma coisa distinta do que ele é agora. Tem uma pressuposição aí que só existe um jeito de ser melhor. Também é a pressuposição que estava lá no Timeu. Né? Só tem se tem um paradigma melhor, só tem um paradigma. Não tem uma escolha entre vários paradigmas, todos eles são igualmente melhores. Mas, dado isso, a ideia de que tem um jeito de uma coisa ser o melhor, né? Daí qualquer mudança a partir disso, qualquer mudança de forma, seria só uma mudança para uma forma pior. E daí isso tem uma longa história. Daí ele vai citar exemplos de mitos que falam de mudanças de deuses e que ele vai dizer, então a gente não pode dizer nada disso.
né? Ah, ah, e, e daí ele continua falando sobre se os deuses podem fazer a gente pensar que eles aparecem de forma diferente, né? Que vocês podem nos enganar sobre sua aparência. E vamos continuar com isso, isso já na próxima página 82, em 381 né? Mas será que os deuses... o Fernando, você quer ler de novo? Mas será que os deuses até é bem assim? Vamos lá. 380, página 81, 82. 82. Ok. Mas será que os deuses, por eles mesmos, não são incapazes de transformar-se, mas com enganos e encantamentos fazem-nos pensar que eles aparecem sob formas diversas? Talvez. O quê? Um Deus quereria mentir sobre o que diz ou faz, pondo-se diante de nós como um fantasma? Não sei. Mas sabes que a verdadeira mentira, se é possível dizer algo assim, todos deuses e homens odeiam. O que estás dizendo? O seguinte: ninguém de bom grado aceita ser enganado na parte mais importante de si mesmo e sobre questões muito importantes. Ao contrário, mais que tudo, temem ter a mentira lá instalada. Mas ainda não estou entendendo. É que pensas que eu estou falando sobre algo solene, mas estou falando que deixar-se enganar em sua alma e permanecer enganado a respeito do que é real, ser ignorante e nela manter a mentira, tendo-a como coisa sua, é o que menos admitiriam e mais odiariam em tal situação. Muito mais. Mas muito mais acertado, como eu dizia há pouco, seria que dessemos o nome de verdadeira mentira a isso de que falávamos há pouco. A ignorância que está na alma daquele que está enganado. É que a imitação em palavras do que se passa na alma e que mais tarde se torna uma imagem inane, não é mais uma mentira sem mistura. Ou não é assim? É bem assim. A Obrigado. verdadeira... Ok. Ah, vamos, então, aqui é um primeiro argumento, então, para ele dizer que o Deus ah, não se transforma, ou não, assim, ele nem se transforma, e ele tampouco aparece tomar algo. E ele está dependendo aqui do que ele falou antes, que um Deus não causa nenhum mal, né? Não prejudica ninguém. Então não vai causar para alguém alguma coisa que ele odeia, que é uma coisa odiada por todas as pessoas. E ele diz que então ele vai dizer que isso é a ignorância. Ele chama, ele decide, ele não apenas diz que ninguém quer ser ignorante, mas que ele quer dar o nome a isso de verdadeira mentira. A gente podia, isso é outra questão de por que chamar isso aí de verdadeira mentira. O, ah, a ideia básica é que se eu, se eu falo algo sobre o qual eu sou ignorante, eu não sei. Se eu, se eu conto para vocês que Eudoro de Souza era quase cego, não sei. O que eu venho a dizer vai ser só uma imagem da ignorância que está na minha alma. Então, a mentira que eu conto é apenas uma imagem da ignorância que está em mim e do engano que está em mim. Então, se isso é imagem, a coisa verdadeira é o que ela reflete. Sim. E por isso a gente dá o nome disso de verdadeira mentira. Um, e isso também, assim, joga um pouco luz na ideia de que os mitos contenham muitas mentiras. Porque por mais que eles contenham mentiras aí, eles não vão conter a verdadeira mentira.
A verdadeira mentira seria isso que está em nós. E é justamente por isso que você pode ter, por exemplo, uma leitura alegórica do mundo. Porque a verdadeira mentira vai ser a pessoa que lê o mito enganador, né, que descreve os deuses como maus e tal, e acredita naquilo, e é enganado, e daí tem engano na alma dele, mente. E daí, isso é que é verdadeira mentira. Mas apenas a imagem ainda não é. O, e daí ele vai passar agora para outro tipo de mentira, que é justamente a mentira com palavras, né? E daí, então, Fernando, você pode continuar. Você estava lendo? Você pode continuar. Ok, vamos lá aqui. Uhum. Acho que foi aqui a partir da a verdadeira mentira odiada, não é isso? Isso, isso. A verdadeira mentira é odiada não só pelos deuses, mas também pelos homens. É o que penso. E a mentira com palavras. Quando e para quem ela é útil a ponto de não merecer ódio? Não será útil contra os inimigos e em favor daqueles a quem chamamos amigos, quando, por causa de um delírio ou de uma demência, tentam praticar o mal? Nesse momento, para afastar o mal, não se torna útil como remédio? E nas narrativas que falam dos deuses, mencionadas há pouco, por não sabermos qual é a verdade a respeito dos fatos antigos, equiparamos, tanto quanto possível, a mentira à verdade, e desse modo a tornamos útil? É bem assim que é, disse ele. E em qual dessas situações a mentira é útil aos deuses? Será que, equiparando-as por não conhecer os fatos antigos, ele estaria mentindo? Mas isso seria ridículo. Ah, não existe um poeta mentiroso no íntimo de um deus. Parece-me que não. Mas temendo os inimigos, ele mentiria? Bem longe disso. Mas por loucura ou delírio de familiares? Ora, ninguém, ninguém que esteja louco ou em delírio é caro aos deuses. Ah, não há por que um deus venha a mentir. Não há. Ah, sob todos os aspectos, são isentos de mentira o demônico e o divino. Sim, sob todos os aspectos. Ah, o Deus é completamente simples em seus atos e palavras. Ele próprio não se transforma e não engana aos outros, nem com aparições, nem com palavras, nem com envio de sinais, quer em vigília, quer sonhando. É assim que também me parece quando tu falas. Ah, tu me concedes que há uma segunda norma que se deve seguir ao falar a respeito dos deuses em narrativas e poemas. Que não se diga que, sendo magos, eles se transformam e nos seduzem com mentiras expressas em palavras ou em obras. Concedo. Ah, embora louvemos muitas coisas em Homero, não elogiaremos o sonho enviado por Zeus a Agamenão, nem os versos de Ésquilo, em que Tétis diz a Apolo, ao cantar-lhe as núpcias, prometeu que a mim caberia maternidade fecunda, meus filhos. Livres das doenças, seriam longevos. Disse que meu destino era caro aos deuses e entoou o peã, infundindo-me ânimo, e que fosse veraz a boca divina de Febo, de onde jorram os oráculos, era a minha presença, era a minha esperança. Ele mesmo cantou, ele mesmo esteve nas bodas, ele mesmo fez as promessas, ele mesmo matou meu filho. Quando alguém pronunciar palavras tais sobre os deuses, reagiremos com rudeza e não lhe concederemos um coro. Nem deixaremos que os mestres azulem na educação dos jovens, se queremos que nossos guardiões sejam piedosos e semelhantes aos deuses, tanto quanto é possível ao homem. Em tudo, eu aceito inteiramente essas normas e as usaria como leis. Obrigado. Ahm, então, aqui é o final da derivação da segunda lei. E, de novo, é interessante. Ele não simplesmente diz mentira com. Diz, não, tem situações em que você mentiria, né? Um familiar seu tá louco, né? E ele diz, cadê a arma? Cadê a arma? Você diz, não tem arma. Não. Perdemos a arma, alguma coisa assim. Para ele não se ferir.
Por exemplo. Ou porque você não sabe o que aconteceu e daí você conta a história da melhor maneira possível, para ter o efeito. Assim, um, e ele diz, bem, nenhuma dessas razões é verdadeira aos deuses. Eles não têm nenhuma falta de conhecimento e eles não temem inimigos para mentir para eles. Deixa eu ver. Não, meu amigo que você está procurando não está aqui. E também eles não têm ninguém que eles amam que seja louco. Isso, isso reflete um ditado, né, grego, que aqueles que os deuses querem destruir, eles primeiro deixam loucos. E, de novo, bem, grandes exemplos são as bacantes. Né? Dionísio quer se vingar do rei de Tebas, que não reconhece a sua divindade. Então, ele primeiro convence ele a tentar ir e espiar as bacantes, as mulheres que estão o cultuando. Um, e daí ele chega lá, ele está lá no meio e daí ele faz com que as mulheres acham que ele é um animal e eles rasgam ele, né? Pedaço a pedaço. Um, então, vários, vários exemplos assim nos meus filmes. Um, daí diz, bem, um Deus então não mente. Isso é importante também pela ideia que os poetas como Hesíodo e Homero falam apenas o que as musas estão lhe falando. Então, o poeta não vai mentir, né, pela ação das musas, porque as musas, como deuses, não vão mentir. É, por isso também ele diz que não existe um poeta mentiroso no íntimo de um deus. E, de novo, usou a palavra aqui demônico, né, quer dizer luminoso, né? Outra palavra para divino. Luminoso? Luminoso. 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 Ahn, e, então, essa seria a segunda. E ahn, é, regra. Ele continua com mais regras na República, que a gente não vai ler, porque a gente está lendo a Teogonia, que é sobre deuses, e essas outras regras seriam para como retratar os heróis. Então, quem tiver interesse, é o livro 3 da República, começa assim. Então, isso é uma primeira aproximação, de vocês verem como os deuses são feitos parecer as formas. Primeiro, são sempre causas de bens. E a gente conversou da última vez sobre como cada forma, na realidade, ela é o melhor estado de uma coisa. Quando você quer saber o que é uma coisa, você pensa como é, qual é a função dessa coisa, o que essa coisa faz bem, qual é o melhor estado dessa coisa. O, ah, e segundo, que eles sempre têm uma mesma forma e só exprimem essa forma. Eles não mentem, não dão a aparecer que eles têm outra forma, e eles não causam ah, ignorância. Então, de novo, as formas para Platão é o ser conhecido no, ah, no pensamento e no intelecto, e então tem a captação verdadeira das coisas. Então, embora em um nível esteja criticando a educação que se dá nos, um, uh, aos jovens na Grécia nessa época, em outro ele está como se fosse preparando para as formas deles serem identificadas, um, os deuses. E a gente vai continuar a ler a República amanhã, tá? Mas vai pular alguns depois. Vou falar de novo sobre as musas e a mentira, que eu não peguei. Então, a importância dele dizer que as musas, que os deuses não mentem, é que as musas, que são deuses, não mentem. Então, o poeta que fala em nome das musas, a gente viu que
o conteúdo da teogonia também é o canto que as musas fazem a Zeus, isso não vai ser uma mentira também, não. Então, o, se o Deus, se os deuses não mentem, então uma pessoa que conta uma história que não é verdadeira não pode ser inspirada pelos deuses. Com as musas não teve. É, Mas tem aquele trecho lá da teogonia que eu não lembro como é sim. exatamente. Então, elas dizem. Então, tem uma tensão aí. Mas uma maneira de ler isso é justamente o dizer que, bem, elas mentem apenas no sentido de que toda narração sobre os deuses vai ser uma mentira, porque os deuses não são bem, não são feitos de palavras, mas eles também, por exemplo, eles sempre são, eles não estão no tempo, então justamente dizer por eles nessas relações de linhagem, nessas linhagens, justamente. Então, nesse sentido. Mas a gente vai continuar com esse assunto nas próximas aulas. E é isso por hoje, até amanhã. O texto eu vou definir, mas é de um livro, texto para Eu vou trazer, porque é amanhã? O o texto. trabalho, do Sim. áudio. Sim, se você apenas pode me escrever qual texto você escolheram. Eu tô só definindo, mas eu já escolhi o livro. Da teogonia, né? Eu fiquei com duas dúvidas, na verdade. Uma é se foi uma crítica da teogonia, e o outro é se a gente pode escolher. Eu lembro que você comentou, posso ser alguém de fora, né? Não tem como. Não tem termo, então. E não tem que ser uma teogonia. Pode ser teogonia, pode ser parte da teogonia, mas pode ser um outro poema mítico também. Tá.